Em junho de 2024, por exemplo, o Fala Fala, após o Tarcísio ter oferecido um jantar, ter ido a um jantar oferecido pelo Luciano Huck, disse o seguinte: o cara ia a um jantar na casa de um inimigo político? Isso significa intimidade? Conversa mais chegada? Já sabemos a real intenção desse sujeito? Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio e querer que Bolsonaro fique... Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio de querer que Bolsonaro fique inelegível. Deixa ele aí um pouquinho. Ele tá um pouquinho desesperado. Por que ele tá tão desesperado? Porque ele tá acostumado a pegar o telefone e dar bronca no Bolsonaro, a ter influência junto ao Bolsonaro. Ele está acostumado a ser uma iminência parda dentro da política brasileira. E hoje ele está completamente escanteado. Perdeu completamente essa capacidade de articulação. E aí você pode me perguntar, perdeu por quê? Bom, eu vejo que ele perdeu porque ele apostou no cavalo errado. E vejam vocês como o Fala Fala muda de posição de acordo com o tempo. E para isso eu vou fazer uma pequena linha do tempo com vocês. Até determinado momento, o Fala Fala era uma das pessoas que mais falavam contra o Tarcísio. Vejam que coisa mais interessante. Em junho de 2024, por exemplo, o Fala Fala, após o Tarcísio ter oferecido um jantar, ter ido a um jantar oferecido pelo Luciano Huck, disse o seguinte: o cara ia a um jantar na casa de um inimigo político? Isso significa intimidade? Conversa mais chegada? Já sabemos a real intenção desse sujeito? Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio e querer que Bolsonaro fique... Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio de querer que Bolsonaro fique inelegível até 2026. Vejam, está extraído aí da imprensa que Malafaia estava dizendo que desconfiava que Tarcísio trabalhasse para que Bolsonaro ficasse inelegível. Malafaia, Fala, disse isso. Quero ver dizer que não disse. Em agosto do ano passado, durante uma manifestação na Avenida Paulista, o Fala criticou a ausência do Tarcísio e disse que o Bolsonaro era insubstituível. De novo, não quero cometer o erro aqui, não vou fazer edição maldosa, não quero cometer o erro de fazer nada além de dizer a citação do pastor Xinga Fala. Disse ele: cadê aqueles que diziam ser opção no lugar do Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que estão? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que até aqui Bolsonaro era insubstituível. Agosto do ano passado. Imagina vocês, quem tem um pouco mais de 7 meses, 8 meses de idade, deve lembrar disso. No mesmo mês, o pastor também disse que Tarcísio quer ganhar bolsonarismo, mas é omisso com Bolsonaro. Palavras dele, estou repercutindo a manchete da BBC. Ou seja, às 11h59 da noite, o Malafaia era um guerreiro contra o Tarcísio. Dizia que o Tarcísio queria botar o Bolsonaro inelegível, criticou por se colocar como oposição contra o Bolsonaro, disse que ele era omisso, e daí, meia-noite, a magia aconteceu. Eis que Bolsonaro é preso. Vai para a prisão domiciliar. E aí, rei morto é rei posto. E hoje eu vou expor para vocês. Eu não queria, eu estava quieto no meu canto, mas hoje vamos expor para vocês. Porque o Malafaia se encontrou com o Tarcísio às vésperas do 7 de setembro. E algo aconteceu nesse encontro. E vejam, não estou aqui falando de... O encontro é público e incontroverso. Também é pública e incontroversa a postura do pastor Xinga Fala a respeito do Tarcísio. A mudança é brutal. Bom, eu posso e vou fazer algumas especulações, mas vou deixar as especulações para alguém que não é simpático a mim, alguém que nunca concorda comigo. Eu vou deixar as especulações para o UOL. O que diz o UOL? Que Malafaia estava em busca de sobrevivência política.
E o que a gente ouviu sobre os bastidores? O que se comenta em torno dessas reuniões? Que naquele momento havia sido discutido quão benéfica seria e sacramentado com o apoio do pastor uma chapa à presidência da República, uma vez que Jair tinha acabado de ser preso, uma chapa Michele, vice, Tarcísio, presidente. O que agradaria muito ao pastor Fala-Fala, porque dizem que é uma pessoa de grande influência junto a Michele. E é disso que parece que o pastor Fala-Fala gosta, ter influência. Parece que está desesperado porque perdeu a influência. E quando o Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, ele foi uma das viúvas mais histéricas de todas. Praticamente uma carpideira. De novo, não querem acreditar em mim? Vamos aos fatos, vamos às aspas deles. Malafaia diz não engolir a candidatura de Flávio, defende Tarcísio e vira alvo de Eduardo. Outra manchete. Malafaia critica a candidatura de Flávio e defende chapa Tarcísio Michele. Malafaia abre fogo. Flávio é erro. Tarcísio é a solução. Malafaia critica a decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à presidência. Comigo não cola. Malafaia critica amadorismo de Flávio e aposta em Tarcísio para a presidência. De novo, as falas não são minhas. A sorte que nós temos, como nós vimos no programa de hoje, é que o pastor Fala-Fala só fala merda. A capacidade dele de análise de política é a mesma de um chimpanzé. É muito articulado, é ótimo apologeta, mas não tem visão política nenhuma. E tem também muita opinião volável sobre muitos assuntos. Inclusive sobre mim e sobre o Eduardo. Vejam, eu tenho idade para me lembrar dessas falas aqui do próprio pastor Fala-Fala. E em vez de aspas, dessa vez, vamos ouvir na própria voz do pastor. É toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola aqui. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor. Ou seja, desculpa, esse era o vídeo do pastor Fala-Fala elogiando o nosso trabalho que levou a carta do Trump ao Bolsonaro? Sabe por que eu não estou surpreso? Não só porque eu vi esse áudio, mas porque até este momento eu tinha uma relação muito boa com o pastor Fala-Fala. A gente se falava com enorme frequência, não vou dizer enorme frequência, mas com alguma frequência. Na verdade, há não muitos meses, o pastor Fala-Fala ficava me mandando o videozinho dele, dublado com inteligência artificial, e ficava pedindo para que o Eduardo e eu levássemos o vídeo para a atenção dos nossos contatos nos Estados Unidos. O pastor, que agora parece tigrão e parece nos criticar e criticar muito o Eduardo, não era crítico ao nosso trabalho aqui não, pelo contrário, ele se colocava como um aliado. Mas, como muda de opinião de acordo com a maré, achou que a repercussão das tarifas, que não foram colocadas por nós, você sabe, tinha sido, na visão dele, desfavorável. E aí o que faz? Xinga, fala, muda de opinião mais uma vez e passou a fazer, inclusive, o vexame de criticar vocês, pessoas de bem, que tinham ido à manifestação de 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos. Isso, obviamente, logo depois da reunião dele com Tarcísio e já embarcado na ideia de Tarcísio com Michele de vice, cujo maior adversário, naquele momento, era justamente a ideia da candidatura do Eduardo Bolsonaro. Então o pastor muda de opinião de acordo com a conveniência do momento. E agora, depois de dizer claramente que Flávio era um erro, depois do devaneio de achar que só porque ia falar grosso, ia criticar, ia se botar contra, ia conseguir derrubar a candidatura do Flávio, agora, depois de dizer que com ele não ia colar, que o Flávio era um amador, que o Flávio era um erro, agora este mesmo sujeito
quer que as pessoas que idealizaram e viabilizaram a candidatura, hoje extremamente bem-sucedida, do Flávio Bolsonaro, mais especificamente do Eduardo,